Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe o estudo de mais um capítulo do livro A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Hoje nós entramos no capítulo 11 e nós vamos falar sobre a estranha perspicácia do cristão. Este é o título, né, deste capítulo que nós iremos meditar no dia de hoje. Tozer, ele começa, como sempre o faz, ele começa os capítulos citando um texto bíblico. E ele usa o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dizendo: "Tudo posso naquele que me fortalece". E nós bem sabemos o quão distorcido e deturpado é esse texto para muitas pessoas. As pessoas usam esse texto para dizer que elas podem fazer todas as coisas, elas podem conquistar tudo, quando na verdade o contexto ele é muito diferente disso. E Tozer começa esse capítulo, né, falando sobre o propósito basilar, essencial da vida cristã, que é conhecer Cristo. Esse é o propósito primário. Nossa jornada é uma jornada de conhecimento do Santo, né, conhecimento de Cristo. E não se trata de saber informações sobre ele, né? Mas é uma jornada de conhecimento que fala de experiência, né? De vivência, de realmente nós provarmos e vermos o quão bom ele é. E o apóstolo, ele, neste mesmo capítulo, um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 8, ele faz uma declaração dizendo que ele considerava tudo como perda diante de algo tão grande que ele chama da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Para ele, tudo que ele tinha, tudo que ele considerava, tudo que ele conquistara até aquele momento, ele considerou tudo como perda, né, diante da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então isso mostra de fato que Paulo entendia que a essência da vida cristã de fato é conhecer a Cristo. E esse deve ser o alvo, né, de todo cristão, todo crente genuíno, maduro, precisa ter este objetivo: aprender do Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o poder da sua ressurreição, né? Como nós já dissemos tantas vezes, sermos conformados com Ele em sua morte pelo batismo, mas também provarmos e experimentarmos o poder da ressurreição, né? De fato, esse é o cerne da vida cristã, e ele começa falando sobre essa realidade e para entrar então, né, nessa estranha perspicácia do cristão. A vida cristã é uma vida de uma jornada, né? De fato, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma longa jornada, né? Nós temos, às vezes, décadas nessa jornada e temos tanto a aprender ainda, né? Esse caminho, essa jornada que eu menciono, não é algo simples, corriqueiro, né? Pelo contrário, essa jornada é um caminho de cruz, é um caminho de sofrimento, é um caminho de renúncia, é um caminho de mortificação, é um caminho de confronto com a nossa natureza humana caída. Então, tudo isso é uma grande verdade. Por isso não é simples, né? E quando alguém começa de verdade a trilhar a jornada da vida cristã, da vida crucificada, as primeiras etapas dessa jornada, elas de fato são marcadas por momentos difíceis, né? Tozer diz que são as piores semanas da vida espiritual, né, daquela pessoa. Porque de fato há um conflito, né? Definitivamente não é da natureza humana, né, as disciplinas espirituais, nada disso. Então há um choque, né, há uma piora no início na nossa vida espiritual, há conflitos, há grandes dilemas que são travados. E quem já passou por isso entende o que eu estou dizendo. Essa fase de quem começa a trilhar essa jornada da vida crucificada,
ela é uma fase de provações, de desânimos, né, de confusões, de dúvidas, né? Com a mente eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu vejo uma outra lei operando na minha natureza, na minha carne, que me leva para um caminho contrário, né? E todo esse cenário de batalha travada na mente, nas emoções, enfim, faz com que muitas pessoas desistam. Tem muitas pessoas que desistem porque falam, eu não quero isso para mim, não é o que eu quero, né? Mas aqueles que avançam, aqueles que perseveram, eles vão descobrir que o caminho ele não se torna mais fácil. Pelo contrário, ele se torna cada vez mais profundo, é muito diferente. Não se trata de ser as coisas ficarem facilitadas, mas ela vai ficando cada vez mais profunda, cheio de desafios, né, de lutas interiores. E embora isso pareça ser um retrocesso, né, e até um contrassenso, na verdade, este aprofundamento na vida espiritual, ele mostra um grande avanço na maturidade desse cristão. Nós precisamos entrar nessa jornada desejando conhecer mais a Cristo, não na teoria, mas na experiência, provar e ver o quanto ele é bom, não falar de algo que eu ouvi dizer, mas de uma relação que eu de fato vivencio, né? E quanto mais nós caminhamos, esse caminho não vai se tornar fácil, né? Ele vai se tornar profundo, mas à medida em que avançamos, nós crescemos na nossa jornada espiritual. E aí Tozer ele faz neste capítulo, um subtópico, dizendo que ele possa ver simplesmente pela graça. Em outras palavras, o que Tozer está dizendo é que aqueles que podem ver, vejam, mas apenas pela graça de Deus. Ele, de alguma maneira, usa as palavras de Jesus, essa afirmação que Jesus fez em Mateus 11, versículo 15, dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. As Escrituras, elas apresentam para nós princípios bíblicos, de que apenas quem tem olhos espirituais abertos, descortinados pela graça, são capazes de discernir as realidades divinas. É verdade, né? Aquele que tem uma mentalidade carnal, humana, ele não discerne as coisas espirituais, porque a visão espiritual é um dom da graça. Então, o que Tozer está dizendo é que aquele que pode ver, que veja apenas pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos dá essa visão das coisas espirituais e que nos faz encontrar prazer nelas. Nós precisamos enxergar por meio ou simplesmente pela graça, né? Ele afirma que há pessoas que não conseguem ver verdades espirituais, né? O texto de Mateus 22, né? Jesus diz: aqueles que são chamados, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E os escolhidos são aqueles que realmente respondem à graça. Portanto, em todas as gerações, sempre haverá um remanescente, queridos. Em todas as gerações. Sempre haverá um grupo pequeno, é verdade, de homens e de mulheres que continuam famintos e sedentos por Deus, continuam dispostos a pagar o preço da cruz, né? E essas pessoas, todas diz que são esses que enxergam simplesmente pela graça. Eles conseguem ver pela graça, porque a graça de fato ela faz isso. Ela nos dá essa visão espiritual das coisas, né? Uma grande parte, queridos, dos cristãos quer o poder, quer a glória, quer a manifestação, quer tudo isso das grandes experiências espirituais, mas não quer pagar o custo de uma entrega. Isso é uma grande, grande maioria. E essa é uma palavra para mim, é para você, né? Quem sabe nós não fazemos parte dessa grande maioria que quer
quer o poder, quer a autoridade, quer a unção, quer o mover, né? Mas não estamos dispostos a pagar o custo de uma entrega, que há um custo, né? Tem muita gente querendo as conquistas que homens e mulheres de Deus do passado tiveram, realizaram, mas sequer estão dispostos de abrir mão da própria vontade. E não tem como comungar essas coisas. Não há como nós avançarmos numa vida de poder, de autoridade, de unção, sem que a gente abra mão do controle da nossa vida, né? Tozer, ele vai criticar o que ele chama da crucificação técnica, né, que é uma aceitação teórica da cruz, sem uma experiência real de matar o ego na própria cruz, sem a experiência de ir para a cruz. Então, existe essa crucificação técnica, né? As pessoas aceitam a cruz, mas elas não estão dispostas a ir para a cruz para, de fato, deixar o seu velho homem morrer. Isso que nós falamos que é nos identificarmos com Cristo. É sobre isso que nós falamos, né? Enquanto nós, queridos, não colocarmos totalmente nas mãos de Deus as nossas vidas, nós vamos continuar sendo cristãos medíocres, né? Cantando para aliviar a culpa, mas sem um progresso real rumo à santificação, né? Tem muita gente que tem medo de entregar totalmente a vida ao Senhor. Elas dizem que confiam na bondade de Deus, mas é na teoria, porque na prática elas querem ter o comando da sua própria vida, da sua própria existência. Então nós precisamos, de fato, enxergar simplesmente pela graça e que o Senhor possa fazer isso, nos conduzir por este caminho. Aquela pessoa que teme entregar tudo a Deus, ela acaba vivendo uma vida morna. Ela envelhece frequentando conferências, congressos, ouvindo sermões, lendo a Bíblia, lendo livros, mas não há uma transformação real. São pessoas que vivem no raso, né, mantendo a cabeça fora d'água, mas não são capazes de mergulhar no rio de Deus, queridos. Não são capazes de mergulhar em águas mais profundas. Que em nome de Jesus, o Senhor mude este cenário em nome de Jesus, no nosso meio, nas nossas vidas. E aí Tozer vai nos apresentar 5 maneiras que ele chama de recursos engenhosos dos cristãos, 5 maneiras pelas quais cristãos se tornam espiritualmente perspicazes, né? E o que ele quer dizer com isso é engenhosos, né? Engenhosos em preservar o ego enquanto fingem viver para Deus. Olha a seriedade disso. Perspicácia é a capacidade de perceber, de compreender, de discernir as coisas, mas veja que ele chama isso de recursos engenhosos dos cristãos. É uma perspicácia espiritual que faz com que, de alguma maneira, a gente tente preservar o ego, né, enquanto nós fingimos viver totalmente para Deus. Então é muito sério isso. E o primeiro e mais comum engano que ele apresenta é esse: buscar os próprios interesses sob a aparência de interesses divinos. Então, esse engano, que é o engano de servir a si mesmo, disfarçado de uma ambição com uma linguagem espiritual, né? Muitas pessoas se dizem que estão ocupadas com as coisas do Pai, mas na verdade elas estão cuidando da sua própria vida. Queridos, um pastor pode pregar de forma brilhante, dedicar-se à obra, ao ministério, mas no fundo, no fundo, no fundo, o que ele está fazendo ali é promovendo a sua imagem, sua carreira. O mesmo acontece com líderes, músicos, obreiros, né, que fala em nome de Deus, tudo, que canta em nome de Deus, mas o que ele busca é reconhecimento. E a gente vê isso demais, demais na igreja, né? Então, essa é uma perspicácia cristã que ele traz, recursos engenhosos, né? E esse é o primeiro ponto: buscar os próprios interesses, sob uma aparência de interesses divinos, né? Está mais preocupado em servir a si mesmo e disfarça isso com uma linguagem espiritual. Que o Senhor nos livre disso, né? Nós precisamos, queridos, sondar
as nossas reais motivações. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo olhe dentro de nós e nos faça enxergar se não há uma autopromoção mascarada de serviço espiritual, né? O que nos faz fazer o que fazemos? Que a gente seja sincero. Se tirar o púlpito de um pastor, o que sobra? Se tirar o instrumento de um músico, o que sobra? Se tirar o microfone de um ministro, o que sobra? Se tirar a salinha de aula de uma pessoa, o que sobra dela? Né? Nós queremos que Deus seja glorificado, mas nós esperamos de alguma maneira receber uma pequena comissão do trabalho, né? É uma servidão dividida entre Cristo e o nosso ego, não funciona. Essa duplicidade, Tozer diz que ela é fatal à vida crucificada. A cruz não divide o trono, ela destrona o eu. Não tem como nós queremos viver uma vida na presença de Deus, uma vida abundante, buscando os nossos próprios interesses debaixo de uma aparência de quem busca os interesses divinos. Não dá, não dá. Que o Senhor denuncie isso e que isso fique exposto nas nossas vidas e que a gente possa realmente abrir mão de todo eu, de todo interesse próprio pessoal, para viver de fato a vontade do Senhor. O segundo ponto, a segunda expressão aqui dessa perspicácia que ele diz, é falar sobre a cruz, mas nunca se render a ela. É como viver à sombra da cruz, mas nunca se submeter ao seu poder, querido. E a cruz, infelizmente, tem sido muito romantizada. Muito se canta pela cruz, muito se fala da cruz, muito se prega da cruz. Ela tem sido até um símbolo bonito, inspirador, mas muito raramente ela tem sido experimentada em sua carranca, em sua crueza. A cruz, ela é a expressão máxima do ódio do mundo pelo nosso Senhor. Então não dá para a gente enfeitar e romantizar a cruz. A cruz humilha, a cruz mata, né? É muito fácil discursar sobre morrer para si mesmo, mas é muito difícil aceitar a morte literal e real do nosso ego. Então nós não podemos romantizar a cruz, nós não podemos falar sobre a cruz. Nós precisamos nos render a ela, né? Porque uma fé superficial fala da cruz como um ornamento, como um símbolo, mas uma fé genuína, autêntica, abraça a cruz como um instrumento da morte do eu, do ego, né? Como cristão que somos, cristãos maduros, nós não podemos apenas falar da cruz, nós precisamos viver a vida crucificada, que a gente se lembre disso. Este é o título que leva esse livro, A Vida Crucificada, e nós precisamos, de fato, compreender todas as suas implicações, né? Na prática, muita gente, muito cristão, quando estão prestes a se render de fato, sempre encontram uma desculpa para dar um passo atrás e recuar, né? Querem morrer com Cristo, mas lá no último momento eles se salvam, né? Porque na verdade fogem da cruz. Então nós não podemos falar sobre a cruz e não nos rendermos a ela nunca. Nós precisamos entender que a cruz é um lugar onde o Senhor trabalha em nós e nós precisamos ir para a cruz. Nós precisamos de fato ir para a cruz. A terceira expressão dessa perspicácia que Tozer diz e nos apresenta pedir o Espírito Santo, mas reter o controle dele. Nós pedimos, invocamos, né, esse desejo de ser cheio dele, né, envolvido por ele, mas não estamos dispostos a abrir mão do controle da nossa própria vida. Não dá. Nós oramos pedindo enchimento, mas quando o Espírito Santo começa a agir, nós resistimos à sua condução, à sua ação, à sua direção. Não podemos assim. O trabalho do Espírito Santo, ele é profundo, ele é doloroso, ele é transformador, ele é como um arado que rasga o solo antes de você lançar a semente. E o trabalho do Espírito Santo é esse. O Espírito Santo, ele não habita, queridos, onde plenamente o eu governa. Ele não habita. Nós precisamos
permitir que o Espírito Santo tenha o total controle das nossas vidas, e entendendo que o agir dele é profundo, traz incômodo, traz dor, mas transforma. Assim como o arado faz no solo, preparando para receber a semente. Esse trabalho do Espírito é incômodo porque o Espírito Santo precisa arrancar da nossa alma tudo que impede a frutificação, e há muita coisa, né? Mas muitas vezes nós preferimos que Ele nos abençoe sem que seja necessário arar o solo do nosso coração. Não dá, não tem como. Ele precisa fazer com que haja, de alguma maneira, uma preparação para que a frutificação seja abundante. E ele vai precisar cavucar o solo do nosso coração. O Espírito Santo, ele não precisa, entenda isso, ele não precisa da nossa ajuda, querido. Ele precisa da nossa completa e total rendição. Em nome de Jesus Cristo, se renda ao seu senhorio de uma vez por todas. A quarta expressão que o Tozer traz dessa perspicácia é falar sobre a noite escura da alma, mas rejeitar a escuridão. E a noite escura esse período em que Deus parece que se cala, se silencia, se esconde. Acho que todos nós já tivemos momentos assim, né? E esse momento de silêncio em que Deus se cala, conduz o crente por uma fé que não se apoia em emoções, mas apenas numa confiança nele, numa confiança inabalável. Essa expressão, né, a noite escura da alma, é uma expressão clássica de uma espiritualidade mística na Idade Média. E a gente precisa entender isso, porque tem momentos na nossa vida em que as luzes se apagam, né? As certezas elas se dissolvem e o que resta é o deserto, Deus e nada mais. Há momentos que nós estamos, de fato, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Ele está distante, silenciado, né? Mas nós temos que entender, e ele chama essa expressão, né, a perspicácia, de espiritualizar essa experiência sem aceitar a realidade. Ora, se nós entendemos e falamos sobre esses momentos de silêncio, momentos de reclusão, nós temos que não apenas falar, mas aceitar o que tudo isso significa em nossas vidas e não rejeitar esse momento de escuridão ou de silêncio absoluto. Né? A noite escura da alma, sim, ela faz parte da obra do Espírito Santo. Ela transcende qualquer lógica, a gente não entende. Né? Quando nós entramos neste lugar, nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós sabemos quem está no controle, nós sabemos quem está operando. Né? É a noite escura da alma que separa os curiosos dos comprometidos. Né? Aquelas pessoas que atravessam e saem dela do outro lado com uma fé mais madura, mais apurada, elas saem fortalecidas. Então, nós não podemos falar sobre esses momentos que nós sabemos que existem e vão continuar existindo, mas nós temos que aceitar o tratar de Deus na nossa vida quando passarmos por momentos de silêncio, de escuridão, de lacunas, em que nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, com a certeza de quem está no controle, quem está operando, em nome de Jesus Cristo. O quinto recurso e o último que ele traz para a gente, dessa perspicácia que ele chama de estranha, é usar a religião como plataforma para o próprio avanço, como plataforma para a autopromoção. É possível a gente ser extremamente ativo na igreja, falar de Jesus, pregar, evangelizar, cantar, mas estar servindo a nós mesmos. É muito possível isso. Uma das formas mais sutis, preste atenção nisso, querido. Uma das formas mais sutis de mundanismo dentro da igreja é promover o homem à custa de Deus, e veja quanto isso é uma realidade nos nossos dias. Né? Tozer, ele denuncia
esse espírito de autopromoção, que é o que mais rouba a espiritualidade de uma geração, né? Nós tornamos-nos especialistas em vivemos uma aparência de piedade, mas negamos o poder que dela deveria emanar, como diz Paulo a Timóteo. Nós transformamos o ministério em carreira, adoração em espetáculo, altar em palco, né? Não dá para usar a igreja, a religião para autopromoção, né? Isso é um mundanismo terrível infiltrado dentro da igreja. E quanto nós vemos isso acontecer, queridos? Que o Senhor nos livre de tudo isso. E Tozer, depois de trazer essa perspicácia que muitos cristãos usam, depois de apresentar esses recursos e mostrar o quão deturpados e deformados eles são, Tozer vai nos apresentar o único remédio, a única cura para o nosso mundanismo. E ele diz que a única cura e o único remédio é a cruz. É a cruz. Nada, meu amado, absolutamente nada pode curar o coração dividido, a não ser o poder da cruz. Só que para isso é importante que nós compreendamos que não somos nós que escolhemos a nossa própria cruz. A cruz não é uma metáfora poética, ela é uma realidade espiritual, moldada pelo Espírito Santo, de acordo com a necessidade de cada alma. Ele nos leva para a cruz. É o Espírito Santo que escolhe a hora e que tipo de cruz vai nos transformar. É Ele, é o Espírito Santo de Deus, em sua sabedoria divina, que escolhe o que realmente mortifica o ego e purifica o nosso coração. E a nós cabe nos rendermos à sabedoria, ao senhorio, à majestade do Espírito Santo de Deus, sem dar conselho, sem tentar controlar o processo. Veja bem, não precisa ir por aqui. Não, que nós nos submetamos à ação do Espírito que nos leva à cruz, onde nós somos trabalhados, transformados, mortificados e restaurados pelo Senhor. O Espírito Santo sabe o que faz. Ele conhece o ponto certo onde o orgulho precisa ser ferido, onde o desejo precisa ser quebrado, onde a nossa vontade precisa ser dobrada. Ele conhece. E ele vai levar cada um de nós para a cruz, que trabalha exatamente esses pontos do orgulho, do desejo, da vontade, do eu, né? Ele vai trabalhar isso em nós. E partindo já para o encerramento, concluindo tudo que vimos, Tozer, ele denuncia essa estranha perspicácia cristã, que nada mais é do que uma astúcia do velho homem, né, do homem da natureza corrompida, tentando sobreviver dentro do ambiente da religião. É a habilidade de racionalizar o egoísmo, espiritualizar o orgulho, disfarçar a falta de entrega, porque quanta falta de entrega existe entre nós cristãos, né? E ele está justamente trazendo luz sobre essa estranha perspicácia do cristão. Nós não podemos racionalizar o egoísmo, espiritualizar o orgulho, nem disfarçar aquilo que nós não estamos dispostos a colocar no altar. A cura verdadeira, querido, não está em métodos novos, não está em emoções, em cultos específicos, não está em estratégias de autopromoção, não, não. Ela está na rendição completa ao Espírito Santo que nos conduz à cruz. Renda-se a Ele. Abandone métodos, mecanismos, congressos, conferências, estratégias. Tá? Se renda completamente ao Espírito Santo de Deus e ele te conduzirá à cruz, onde verdadeiramente o teu egoísmo, teu orgulho, aquilo que você não quer abrir mão, vai ser crucificado. Somente na cruz, eu e você podemos ser libertos dessa engenhosidade carnal. E finalmente, nós podemos enxergar a vida espiritual não com olhos humanos, mas com aquela visão concedida por Deus aos que se entregam inteiramente a Ele.
aqui a capacidade que o Espírito dá de nós enxergarmos pela graça. Para isso, nós precisamos ser conduzidos à cruz, porque é lá na cruz que nós somos libertos de todo tipo de perspicácia humana, carnal, e a nossa vida verdadeiramente vai ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a nossa meditação. Que Deus abençoe os pequenos grupos. Que o momento de partilha seja rico. Que nós possamos verdadeiramente nos debruçar sobre tudo que ouvimos aqui, em 30 minutinhos, mas que haja um descortinar, que o Espírito Santo jogue luz para que possamos verdadeiramente ter mudança concreta na nossa vida, que possamos ir para a cruz e que possamos enxergar através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe teu pequeno grupo, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.